Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em debate, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. Sempre um debate com excelência, porque buscamos soluções. No Domínio Público de hoje, o panorama da inovação no Rio Grande do Sul. O mundo vive hoje o desafio da inovação. As pessoas, marcas, produtos, todos os dias recebem o impacto das mudanças tecnológicas. Na sociedade do conhecimento, o grande desafio é a produção de pesquisa e também a geração de patentes. Para a gente conversar um pouco sobre o panorama da inovação no Rio Grande do Sul, os convidados do Domínio Público de hoje são José César Martins, que é sociólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a sua especialidade é criar empresas. José César Martins foi presidente da Agência de Desenvolvimento Polo RS e foi responsável por atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, com destaque aqui para a negociação que resultou na instalação da ADEL. Também o nosso convidado é o professor Jorge Aldi, que é assessor, da reitoria da PUC para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é o presidente da Associação Nacional dos Parques Tecnológicos. Professor Aldi, hoje nós estamos vivendo esse grande desafio da inovação. Como é que está o Rio Grande do Sul comparado com os outros estados? O senhor que preside essa Associação Nacional, a entidade mais importante dos parques tecnológicos, como é que nós estamos comparando com os estados? Olha, numa comparação em âmbito nacional, a nível de Brasil, sem dúvida o Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes e com mais presença nesse segmento. Nós temos 2 dos 5 ou 6 principais parques tecnológicos do Brasil, que é o Tecnopuc e o Tecnocinos, dos parques consolidados em operação, né? De todos os parques tecnológicos nacionais já premiados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e SEBRAE e Ministério do MDIC, foram 5 parques no Brasil inteiro que já receberam essa premiação. 2 deles são aqui do Rio Grande do Sul. No âmbito das incubadoras, das aceleradoras também, o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição e um destaque. Então nós estamos no grupo, assim, com certeza, dos estados que mais têm desenvolvido essa área da inovação, do empreendedorismo inovador. O nosso dilema, vamos dizer assim, não é quando a gente fala de um aspecto nacional. O nosso dilema é quando nós falamos do que está acontecendo no mundo. Aí nós já temos uma posição um pouco mais complexa, mas acho que o Zé Carlos vai falar um pouquinho sobre isso. O Zé César vai falar sobre isso. José César, como é que nós podemos comparar aí nós, Rio Grande do Sul, Brasil, olhando aí o mundo? Como é que tu vê nesse aspecto da inovação? A gente tem os parques, mas como é que é a nossa, digamos, o nosso balanço olhando o tema da inovação? Eu diria que o grande desafio que nós temos hoje é do parque para fora. Acho que a infraestrutura tecnológica, física e, sobretudo, humana que nós temos nos nossos tecnoparques, ela não deve nada a bons parques, a média dos bons parques do mundo. É claro que ela não é a ponta da ponta, se você comparar com o que tem nas universidades mais dinâmicas, mais fortes, mais vistosas, tipo Stanford, Harvard, etc. Mas nós estamos nesse caso, muito honrosa segunda divisão. Então nós temos, de fato, acho que o caso aqui do nosso Tecnopuc, ele é o destaque entre a melhor representação disso tudo. O nosso ponto todo qual é a aderência do que sai, estou falando agora de novos empreendimentos de base tecnológica, não estou falando de empresas que são essenciais, que funcionam como âncoras nos parques tecnológicos, já são empresas consagradas, inclusive corporações. Acho que esse mix de corporações com novas empresas é o que dá a vida e é o que explica o caso de sucesso que é o Tecnopuc, por exemplo. Mas eu ainda entendo que, do ponto de vista das pequenas e o que a gente chama de early stage, empresas que estão iniciando agora, nós ainda vivemos um modelo de tentativa e erro. Nós não temos ainda um processo, a gente chama de um pipeline de adensamento das chances de sucesso dessas companhias. Tem muitas razões. Uma das razões que é a mais fácil de se identificar é a distância que nós temos
da liquidez do investidor. Isso é um negócio que anda casado. Né? A ideia talentosa que foi desenvolvida por um empreendedor, ela normalmente está próxima das fontes de financiamento privado. Nós aqui não temos essa perna do financiamento privado, ou pelo menos ela não é significativa, ela é muito, muito fraca ainda. Né? Mas, por outro lado, tem o dilema do ovo e da galinha. Nós não temos porque não há interesse nas nossas empresas ou porque as nossas empresas têm uma agenda que não atrai o investidor. Então, essa é a conversa que nós estamos tendo agora, como fazer com que a originação, ou seja, a criação de novos empreendimentos, seja irresistível para atrair também o capital. Acho que essa fronteira é a fronteira que vai ter que ser enfrentada, não só pelos tecnoparques, mas por toda a comunidade que trabalha em torno de investimento inovador. E eu, particularmente, acho que esse dilema é um dilema brasileiro. Ou a gente encara e cria um modelo bem-sucedido nesse tipo de negócios, ou nós vamos ficar escravos das commodities e sem repertório para sair de crise como a que nós estamos agora. Professor Aldir, nós temos hoje uma boa produção de artigos, né, pesquisas, né, os papers, mas por que essa dificuldade também da gente convergir, por exemplo, para o registro de patentes? Né? Nós temos o registro de patentes ainda pequeno comparado com outros países, né, que avançaram bastante em termos de inovação. Como se enfrenta isso? É possível nós avançarmos também para a produção de patentes? Esse é o nosso grande dilema da inovação no Brasil. Né? Nesses últimos 20 anos, vou colocar assim, o Brasil teve um salto em termos de produção científica qualificada, produção nos melhores journals e revistas internacionais, assim, realmente espetacular. Hoje nós somos o 11º, 12º país do mundo em produção científica qualificada. Entretanto, se nós olharmos o outro lado dessa moeda, que é a moeda da inovação, porque a pesquisa que gera essas publicações é a transformação de recursos, de dinheiro, em conhecimento. O outro lado da moeda é a transformação do conhecimento em riqueza, emprego, renda, desenvolvimento econômico e social. Este outro lado da moeda, nesses últimos 20 anos, 30 anos, o Brasil continua sendo um risco nas estatísticas, ou seja, depósito de patente nos Estados Unidos, nos principais países do mundo, mesmo aqui no Brasil. Esse é o nosso grande dilema. Desenvolvermos uma capacidade no país e no nosso estado de transformar conhecimento em riqueza, transformar o conhecimento que nós temos em desenvolvimento econômico e social para a nossa sociedade. Este é o ponto central, tu abordas o ponto absolutamente central. E por que isso ocorre? Nós fundamentalmente temos uma questão de cultura, uma cultura tanto no segmento empresarial, como no segmento político, como no governamental, como acadêmico. Nós temos que fazer com que essas hélices, esses três segmentos se desenvolvam e façam uma transição, que eu costumo dizer, do século XIX, que é o que nós vivemos, né, uma sociedade industrial, para uma sociedade do conhecimento, onde aspectos como esse são centrais e são os que definem o protagonismo no século XXI no mundo, como um todo. Aí está o nosso dilema. Vou pegar só um caso que para mim é o mais emblemático, é o poder de compra, por exemplo, a nível de governo com novas tecnologias. Nós exercemos muito pouco. Né? O maior consumidor de tecnologia do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E eles desenvolveram aquela indústria americana que transformou o mundo na área de tecnologia, em diversas áreas, aplicações em diversas áreas, a partir do poder de compra do governo americano, estimulando o desenvolvimento de startups, de novas empresas. Algumas delas hoje são as grandes empresas do mundo no século XXI. Nós não fazemos isso aqui. Nós, ao invés de estimularmos e criarmos condições para que nossas empresas, nossa inteligência, nosso conhecimento se transformem em riqueza, nós temos a tendência a comprar tecnologia de fora. Não que a gente tenha que se fechar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é exercer um poder de compra que permita o desenvolvimento e o florescimento de uma indústria nas áreas tecnológicas, desde a saúde até a tecnologia da informação, biotecnologia, transporte, mobilidade urbana e assim por diante, que nos permita, ao desenvolver nossas tecnologias, gerar empresas que tenham um potencial de crescimento e de atuação, inclusive internacional. Isso é só um exemplo. Questão do poder de compra desde a perspectiva de governo. Poderia dar diversos outros na perspectiva da universidade ou das empresas. Essa transformação do conhecimento em riqueza, onde é que, digamos, né, está o problema maior? Na universidade, na empresa, no governo? Como é que tu vê essa questão, esse desafio, né, da geração de patentes? O professor Aldir mencionou aí o valor do
conhecimento, que por sua vez é totalmente suportado pelo capital humano. Esse é um elemento que é muito difuso para nós entendermos. Quer dizer, você fala em política industrial e aí você fala em setores que já estão consagrados, muitas vezes obsoletos em termos de competição internacional, mas você não fala em prioridade para o capital humano. E aí essa ferramenta aí das compras estratégicas de governo focada no fomento de empresas baseadas em capital humano, isso é uma ferramenta já totalmente dominada. Em todos os países que você mencionar aí, que tiverem relação de prestigiar a inovação, elas usam essa ferramenta, isso não tem originalidade. Aqui para nós é um negócio raquítico, troca governo, perde-se a memória e assim por diante. Então esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é o que também agora relacionado a políticas públicas, é o que se chama de fast track. Você pega uma empresa na área de biotech, que tem um longo período de maturação, até dar algum resultado que possa ser monetizado. Tem ciclos, tem estágios. Se essa empresa tiver que submeter aos ritos de aprovação de uma Anvisa, ela provavelmente vai ficar fora desse circuito. Ela vai acabar vendendo num estágio muito inicial, onde o valor do princípio desenvolvido num laboratório acadêmico é quase nenhum. É trocar por um emprego do pesquisador. Na verdade é isso. Então, assim, nós somos muito hostis, na verdade, nas nossas culturas. A gente fala muito da inovação, mas as práticas institucionais em relação à inovação são primitivas. A gente não prioriza isso. Nas políticas públicas tem muito um negócio assim de pensar incentivos fiscais, pensar concessões, pensar proteção de mercado, mas não valorizar aquilo que é, na opinião de muitos que, como eu, militam em torno de negócio baseado em inovação, é o único caminho para esse país. Quer dizer, ou nós, de novo, vamos ficar escravos de empresários campeões, que recebem favores do Estado sem que ninguém faça nenhuma aferição de se aquilo deu resultado positivo ou não. Essa é a grande diferença das políticas de inovação. A inovação, ela precisa ser suportada, mas ela não pode ser protegida, porque não existe proteção no mercado internacional. Então essa é a grande vantagem da gente poder apostar em inovação, mesmo quem não trabalha com inovação. Acho que esse é o caminho que a gente pode mencionar, sem falar em conter perdas, né, Jairo? Nós hoje, o Jorge mencionou aqui, o Brasil é o 11º país do mundo em produção acadêmica. Tem uma longa discussão também sobre a relevância dessa produção acadêmica. Na semana passada tivemos uma reunião com o Abílio Baeta, que é presidente da CAPES, e ele trouxe um estudo feito agora, recente, de Stanford, que avalia a qualidade da pesquisa científica produzida no Brasil comparada com outros países. Então, do ponto de vista de relevância, a nossa relevância é muito baixa. A gente produz para nós. 90% é produzido em português, que do ponto de vista de mercado internacional de inovação é um código secreto. Então, assim, nós vivemos, e aí existe toda uma reciprocidade que estimula esse tipo de produção, que internacionalmente não é relevante. E 11º lugar, num país que é a 6ª, 7ª economia do mundo, não é o lugar que dê para se dizer, bom, aí tem uma enorme produção de qualidade científica indiscutível e, portanto, a gente pode alavancar em cima disso para fazer grandes negócios. Não, a relevância da qualidade científica também tem, no mínimo, esse gap entre o tamanho da nossa economia no mundo e o tamanho a qualidade da nossa produção científica. Então, tem problemas, mas a gente não resolve isso no território da criação de empresas de base inovadoras. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem. E aí é mais seletivo. Basicamente, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em produção científica, nós estamos falando de assimetria. Nós estamos falando de escolher os melhores e investir nesses para que eles produzam empresas que então gerem resultado para todos. Professor Aldir, o José César Martins falou aqui, né, nós somos um estado produtor de commodities, né, falou também em biotecnologia. Nós vivemos hoje, né, a agropecuária, né, a agricultura, a pecuária, elas são muito importantes. Não deveria ser um mantra para nós, por exemplo, a questão da biotecnologia, a questão da busca, do incentivo? Dizer, isso não passa um pouco longe hoje aqui no estado? Como é que o senhor vê essa questão? Hoje nós estamos avançando nessa direção. Eu acho que estamos avançando. O problema é a velocidade do avanço. Né? A sociedade nos demanda hoje, o mundo nos demanda hoje uma velocidade muito maior que a que nós temos hoje. Se a gente for olhar a realidade no segmento do agronegócio, por exemplo, nós temos no Brasil um dos cases brasileiros de inovação, que é a Embrapa, na área da soja, na área do trigo, em diversas diferentes áreas de cultivares, com exemplos fantásticos assim, de inovações e de desenvolvimento de novos cultivares
que explicam parte do sucesso desse segmento no Brasil. Agora, a velocidade que nós deveríamos ter isso é muito maior. É muito maior. O mundo anda numa velocidade muito elevada, né, com um torque muito elevado, e nós andamos um pouquinho devagar. Nós temos hoje no estado em algumas regiões, por exemplo, em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, um parque tecnológico com foco nessa área muito interessante, em Lajeado, na área de alimentos. Né? Nós temos uma distribuição, vamos dizer assim, de ambientes de inovação bastante interessante aqui no estado, 14, 16 parques tecnológicos distribuídos, desde o polo naval lá da FURG, do Oceantec, passando pelas áreas de engenharia e aplicações na área de agronegócio também, do Pampatec lá em Alegrete, até os exemplos do entorno aqui da região metropolitana, o Zente da URGS, o Tecnopuc, o Tecnocinos, Fevale, Unisc, diversos exemplos. O que nós precisamos realmente é que isso ocorra de uma forma muito mais sistêmica, muito mais, numa engrenagem muito mais rápida, com uma intencionalidade maior. Né? Isso é explicado até numa análise histórica, né? Esse movimento em termos mundiais começa na década de 50 e chega aqui no Brasil nesse século. Nós somos retardatários da ordem assim, de 50 anos a iniciar esse movimento. Esse movimento da inovação, da criação de ecossistemas de inovação, lá desde o Vale do Silício, em 1951, quando é criado o Parque de Stanford, é 1951. Europa Ocidental, Alemanha, Inglaterra, própria Espanha, década de 70, 80, a Ásia inteira, anos 80, 90. A América Latina, Brasil, é esse século. Esse negócio começa em 2000, 2005, por aí. Então nós somos retardatários, começamos muito tarde nesse processo. E não adianta a gente ter bons exemplos, porque nós não passamos de bons exemplos. Eu sempre brinco que falar sobre inovação e exemplos nessa área é bom programas curtinhos, porque os exemplos são poucos, então eles acabam. Né? Se o programa for muito longo, não tem mais o que falar. Nós temos que transformar isso no mainstream, nós temos que transformar isso na realidade da nossa sociedade e não na exceção. Por hoje, os bons exemplos que nós temos na área de inovação no Brasil são as exceções, que confirmam a regra, que é outra. Nós temos que inverter isso. Esse movimento de inovação e empreendedorismo tem que ser a regra, tem que ser o que baliza, como disse o Zé César, o motor da nossa sociedade, não só para sair da crise, mas para crescermos no futuro. Né? Esse é o desafio. Como é que foi essa questão? Falta convergência, Zeca, para esse tema, por exemplo, hoje da biotecnologia? Porque para nós é uma questão chata, eu acho que a explicação está no que o Jorge acabou de falar. Eu acho que nós temos um brutal gap cultural. Eu acho que o Estado, as instituições, elas se acavalaram em torno de uma indústria que a gente chama de incumbente, que foi concebida lá atrás, enfim, na transição do Brasil feudal para o Brasil capitalista. Só que o capitalismo é muitas coisas hoje e é muito pouco, tem muito pouco a ver com o que nós tínhamos aqui na década de 50, 60, 70 e assim por diante. Eu não estou dizendo que a economia tradicional seja menos relevante. Em qualquer lugar inovador, a economia tradicional tem uma força enorme. Você vai em São Francisco hoje, você tem lá 70% da economia é baseada em restaurante, hotelaria, transportes e assim por diante. 20% é uma economia, digamos, que tem algum contato com o mundo da inovação, mas o que faz a diferença locomotiva são aqueles 10% de empresas super expressivas e que atraem a atenção de todos nós. Mas aquilo é 10% da economia local em São Francisco. Nós não podemos desprezar o setor que você mencionou agora, Jairo, de pensar o Rio Grande do Sul sem pensar agronegócio, não faz muito sentido. Agora, tampouco faz sentido a gente se alienar da pauta do mundo. O Jorge mencionou aí a situação de Stanford. Stanford é uma mistura de fomento original da indústria armamentista, estatal, portanto, assim, fomento, decisão de governo, e movimento hippie. E isso gerou essa cultura que nós temos hoje. Então tem uma disciplina enorme, mas tem uma irreverência maior ainda, de desafio permanente. Permeie isso. Imagine que hoje 54% dos negócios que acontecem no Vale do Silício são criados por estrangeiros. São estrangeiros que muitos deles ainda não estão nem completamente regularizados, estão pleiteando o green card. Então, essa característica de Meca, ela tem alguns recados ali contidos para nos dar. Nós somos um estado onde a gente reúne 15, 20 amigos entre nós e muito raramente você vai encontrar um estrangeiro. Em geral, não tem estrangeiro nenhum. E isto não é compatível com o lugar que se pretenda se posicionar como um centro de inovação vigoroso. Então, assim, existem alguns caminhos, alguns movimentos que nós podemos fazer. Do parte do Estado em primeiro lugar, parar de atrapalhar. Se você foi prefeito e um prefeito inovador, Jorge,
você sabe como a tendência da máquina é avessa a receber ideias novas que já não estejam dentro do formato. É refratária, né? É refratária. Você pega na área de transporte, o cara está lá para operar o que ele herdou de 50 anos atrás. Então você monta um modelo de ride sharing, como tem aí os Uber, Cabify, tem 300 no mundo hoje. O Uber nem é o maior, perdeu a liderança, inclusive nos Estados Unidos, a gente continua falando como se o Uber fosse uma categoria. Mas, bom, isso aí irradia para outras possibilidades de transporte, quando a gente tem um sistema hoje subsidiado pelos governos nas grandes cidades brasileiras, completamente quebrado, inviabilizado. Os empresários estão perdendo dinheiro. Mas nem assim a gente tem abertura regulatória para pensar um modelo inovador. Isso é uma falta de sentido total, porque esses mesmos empresários que estão lá, agarrados no modelo de negócio que já não deu certo, em algum momento, ou eles vão, o modelo regulatório vai ter que ser atualizado e eles vão ficar completamente fora, ou eles têm ainda uma chance, se tiver governos que os desafiem, para abraçarem a inovação e ir lá no Tecnopuc e buscar uma solução tecnológica que aumente a produtividade e a qualidade, sobretudo, do serviço. Estou pegando só esse exemplo, a gente vinha falando de biotecnologia, mas é um programa a gente chama de mindset isso, viu, Jorge? É de modelo mental, de como a gente se relaciona com isso, como a gente deixa de ser uma república ou uma cidadela autárquica que olha só para as suas virtudes. Então está tudo bem, a gente está produzindo ciência, a gente tem bons tecnoparques, mas por que as coisas não acontecem? Onde é que está a empresa brasileira que se tornou campeã ou desafiadora em nível mundial? Nós não temos. E sem caso de sucesso que inspire outros, nós começamos a pedalar no mesmo lugar. E isso que o Jorge falou, não deveria ter 1 ou 2 casos para fazer pequenos blocos de programa. Isso deveria ser um mainstream, um modelo geral. E esse é o grande desafio, e isso... Portanto, eu pessoalmente tenho achado que hoje vale mais a gente ajudar a formatar a cabeça de quem tem capacidade de intervenção, sobretudo nos bons políticos e nas lideranças empresariais, digamos, dos setores tradicionais, para virem para esse lado, porque hoje tem uma tensão antagônica que não faz nenhum sentido para o Brasil. Esse é o ponto. Sr. Odir, para nós finalizarmos, falta essa talvez sinergia maior também entre o Estado e... Aqui nós temos um parque magnífico de universidades comunitárias, né? Falta essa sinergia maior? O Estado ele acaba às vezes atrapalhando mais do que ajudando? Eu acho que se falta alguma coisa, acho que falta uma questão que não é nem do Estado, nem da universidade, nem da empresa. Acho que tem uma questão cultural aqui no nosso Estado que tem que mudar, né? Nós temos que superar uma lógica de ver problema nas coisas que a gente faz e no que os outros fazem aqui entre nós mesmos, né? A gente realmente tem que superar essa questão aqui. Nós temos coisas fantásticas aqui, mas nós também temos uma tendência, quando a gente pode escolher entre usar alguma coisa nossa e trazer alguma coisa de fora, a gente vai trazer de fora porque eu acho que dá menos incomodação. Aqui a gente fica naquela lógica caranguejo, né? Eu acho que tem uma questão cultural muito importante para nós para ser superada, e ela vai ser superada porque junto pelo Estado, pela universidade, pela sociedade, em conjunto. E do jeito que estão as coisas, no cenário que nós vivemos hoje, está se tornando absolutamente inevitável. Ou nós encontramos um caminho de saída dessa crise, passando pela inovação, como o Zeca falou, ou nós vamos ficar mergulhados nela cada vez mais, né? Nós não temos outra saída. A saída do século XXI, a saída da sociedade do conhecimento é uma saída pela inovação, é uma saída pela tecnologia, é uma saída reunindo gente com talento, gente com novas ideias, gente com capital num grande projeto de desenvolvimento, seja para a nossa cidade, seja para o nosso estado, seja para o nosso país. Queremos então aqui agradecer a participação do José César Martins e também do Jorge Odir, que nos trouxeram aqui luz sobre esse debate, o panorama aí da inovação no Rio Grande do Sul. Domínio Público fica por aqui, mas traga suas sugestões, críticas, ideias através das redes sociais, acessando o nosso programa. Domínio Público volta no próximo domingo, sempre 23 horas. Até lá!